Graça e paz a todos vós, meus queridos irmãos e irmãs. A igreja esteve sentada no banco dos réus, esteve sob julgamento. O que é que nós podemos aprender com tudo isso que estamos vendo bem diante dos nossos olhos? O vídeo de hoje trataremos deste tema e eu quero te convidar a ficar conosco e, se ainda não se inscreveu, se inscrever em nosso canal, fazendo parte deste projeto que visa edificar vidas, promover o crescimento espiritual de pessoas. Então, vamos ao tema de hoje. Somos luz e sal, e eu pergunto afinal, mas se não salgar? A pandemia do coronavírus tem colocado em xeque o status quo das organizações político-sociais e suas estruturas em todo o globo. As economias do mundo, os sistemas de saúde pública, os mercados mostraram-se vulneráveis e tiveram que se readaptar ao novo normal imposto pela pandemia. Até mesmo as instituições encarregadas de oferecer serviços essenciais, como é o caso das igrejas, precisaram se adaptar para exercer suas atividades sociais e também espirituais, consideradas indispensáveis. Com muita propriedade, zelo e responsabilidade, as instituições eclesiásticas adotaram cedo, integralmente, os protocolos sanitários resultantes dos decretos emitidos pelas autoridades, sem questionar, entendendo que este é o seu papel, colaborar de todas as formas no combate à pandemia. Neste afã, a semelhança dos profissionais da saúde e da segurança, por exemplo, homens e mulheres movidos pela consciência de sua vocação sacerdotal, não se negaram a prestar socorro, assistência e solidariedade às vítimas desta pandemia, como também aos seus familiares, mesmo às vezes correndo sérios riscos. Por desconhecer ou por não valorizar o trabalho desenvolvido pelas igrejas, o Supremo Tribunal Federal decidiu outorgar aos estados e municípios a prerrogativa de decretar o fechamento dos templos, isto é, suspender o direito que as igrejas têm, garantido pela Constituição, de funcionar durante a pandemia como entidade prestadora de serviço essencial. Esta situação revela que, não obstante a extensa folha de serviços prestada pela Igreja à sociedade como um todo, o que pode ser, inclusive, avaliado nesta pandemia, sua presença neste mundo secularizado, a gente percebe, é apenas suportada. A Igreja, na verdade, não é bem vista, principalmente pelos que defendem certas ideologias. Os regimes marxistas ao redor do mundo foram responsáveis pelo fechamento de milhares de templos e pela morte de milhões de cristãos, motivados por razões que para eles também eram justificáveis. O que vemos nestas iniciativas, como a que ocorre aqui no Brasil, no fundo, é o prevalecimento daquela ideia de que a igreja
é o ópio do povo, é anacrônica, portanto, é desnecessária as propostas e objetivos considerados progressistas. O pretexto para fechar as igrejas vem com o rótulo da preocupação com a saúde e a segurança das pessoas. Vejam só, os protagonistas desta iniciativa talvez não tenham tempo de ir a uma igreja. Se fossem, verificariam que, primeiro, todas as medidas sanitárias são tomadas efetivamente para a proteção e a segurança dos fiéis. Ao passo que em outros setores considerados também como atividades essenciais, não se verifica o mesmo, como a gente pode observar. Segundo, se essas autoridades fossem aos nossos templos, iria verificar que a natureza do trabalho da igreja não se limita a cultos, reuniões, mas a uma série de atividades que envolve aconselhamento, assistência e acompanhamento a vítimas da violência, do abuso, da desigualdade social, da injustiça, do desemprego e da fome. Todos sabem que a maioria das pessoas somente procura a igreja quando está na lona, no fundo do poço, quando não há mais o que fazer, onde ir. É aí que vão bater as portas das igrejas. Se nossas autoridades tivessem um pouquinho de bom senso, teriam as igrejas como aliadas na luta contra essa terrível pandemia. Terceiro, se as nossas autoridades tivessem um pouquinho de tempo para ir às nossas igrejas, iriam verificar os inúmeros testemunhos de cura, de recuperação, experimentados por milhares de pessoas que, bem orientadas, bem acompanhadas, se submeteram não somente à fé, que tem sido preponderante, mas seguiram também as orientações e os protocolos definidos pelas autoridades sanitárias, incentivadas pelos pastores, pelos seus líderes. Aqui é importante lembrar que, assim como os hospitais são imprescindíveis para o tratamento das doenças somáticas, isto é, relacionadas ao corpo, as igrejas tratam da alma, tratam do espírito humano, que também adoecem e enfraquecem e são decisivos no tratamento das doenças do corpo. Meus queridos amigos e irmãos, estamos do mesmo lado que as autoridades políticas, sanitárias e da comunidade científica. Não estamos em lados opostos. Não devemos lutar uns contra os outros. Não é hora da exibição e disputa de poder. É tempo de unir forças, somar os recursos, de se solidarizar-se com aqueles que sofrem. Devemos sim unir nossas potencialidades, nossas forças, para que possamos derrotar o inimigo que temos em comum. Vamos vencer esta pandemia, em nome de Jesus. As autoridades devem se lembrar que, ao fechar um templo, está perdendo um aliado na luta contra esta pandemia. Mas podem estar certos de que a igreja, ignorada, desprezada e até perseguida,
fará como sempre fez, toda a diferença no enfrentamento a esta pandemia. Isto porque uma igreja não está limitada ao seu templo. Podem fechar os templos, mas a igreja viva, a igreja de Cristo, estará sempre aberta, porque aquele que tem as chaves de Davi foi quem abriu a porta da igreja. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Nem Satã, nem o mundo todo pode deter a igreja de Cristo. Assim cremos. Somos luz e sal, e eu pergunto afinal, mas se não salgar, mas se não salgar, e se não brilhar, e se não brilhar, pra que servimos nós? Multidões se batem